Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela AltV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje. Até 1 da tarde a gente quer você por aí, hein? Curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. Interaja pelo 973350038, mais uma vez, 973350038. Pessoal, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman. Nosso espaço aqui às quintas-feiras você conhece para o Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer então os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos temas por aqui propostos, fazer as análises e também os debates. Também aqui na nossa bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, o Cassiano Correr. Ele é farmacêutico clínico, doutor em medicina interna, fundador da Clinicarx, plataforma de serviços de saúde. Cassiano, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. As operadoras de saúde decidiram endurecer as regras para o reembolso de consultas, já que essa é uma das principais formas mais usadas em esquemas de fraudes. Olha, com isso, muitos planos passaram a solicitar aos beneficiários o comprovante de pagamento da consulta ou do procedimento. Só que surgiram novos métodos para burlar a regra. Clínicas têm se associado a bancos digitais irregulares, sem aprovação do Banco Central. O cenário de fraudes tem gerado mais burocracia para os beneficiários, mesmo aqueles que agem dentro da lei. Isso dificulta com que todos consigam os reembolsos por causa das exigências para comprovar que o pedido é devido. Cassiano, seu olhar, sua percepção enquanto cidadão em relação a esse tema, os planos de saúde aí investindo na caçada antifraude? Olha, honestamente, Mauro, a gente vê nos últimos anos os planos de saúde têm vivido cada vez mais uma situação financeira crítica, né? Se você olhar os resultados da maioria das operadoras, elas têm tido ou prejuízos ou margens muito, muito estreitas. Então, situações como essa de fraude são ofensores, obviamente, e eles estão lutando para conseguir reverter isso. Porém, se a gente olhar um pouco pelo ponto de vista da saúde e entender também que o plano de saúde hoje ele não é um plano de saúde de fato, ele é um plano de doença, né? Porque você utiliza quando está mal e os planos historicamente têm tido muita dificuldade em conseguir trabalhar a prevenção. Conseguir trabalhar a prevenção, a medicina preventiva, a prevenção de doenças, o acompanhamento mais próximo. Então, de um lado, é muito difícil para os planos conseguirem manter a sua política de serem planos de doença e conseguir conter abusos, enfim, ilegalidades como essas de fraude, e, por outro lado, conseguir trabalhar a prevenção de uma forma que, economicamente, eles se tornem saudáveis, né? Especialistas têm dito que o momento que a gente vive dos planos de saúde no Brasil é quase um momento de ruptura, porque, evidentemente, o modelo não para em pé, o modelo não se sustenta no longo prazo. Então, quando a gente olha para uma situação como essa de fraude, me parece ser um pouco o topo de um iceberg, né, de algo muito mais profundo de transformação que o setor precisa. Esse aspecto que se levantou do plano de prevenção, né, a gente não verifica isso nem no setor público, não temos a cultura da prevenção em saúde no Brasil, e então é uma mudança que tem que ser realizada sobre todos os aspectos. Aquele que usa o poder público, né, de poder ir até ao SUS para fazer a sua prevenção e não acarretar futuramente grandes despesas com doenças que vão se agravar, e a mesma coisa em relação aos planos de saúde, né? Correto? Vamos aqui para o próximo tema, conversar com o Cassiano, porque o Ministério da Saúde sugeriu à Anvisa o adiamento da nova resolução que regulamenta a realização de testes rápidos em farmácia a partir de 1º de agosto. De acordo com o portal Panorama Farmacêutico, o motivo é a pressão das entidades ligadas aos laboratórios de análises clínicas. No dia 3 de maio, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou a resolução que estabelece critérios técnicos sanitários claros para a operação de exames clínicos no ambiente farmacêutico. E, por enquanto, a decisão está mantida, ou seja, tudo começaria
a funcionar ou começará a funcionar, não é, Cassiano, no dia 1º de agosto. Afinal, o Ministério da Saúde sugeriu à Anvisa, né, não determinou nada a Anvisa para que esse prazo ou que essa data fosse suspensa, né? Exato, Mauro. Não há nenhuma mudança real que tenha acontecido, né? Aparentemente, o que a gente tem foi alguma voz específica dentro do Ministério da Saúde, não podemos dizer que tenha sido o Ministério institucionalmente que tomou alguma posição, provavelmente preocupados com o período de adaptação que o mercado vai precisar ter para poder, enfim, seguir essa nova norma. Trazendo um pouco de contexto, o que a Anvisa fez foi atualizar o marco regulatório da execução de exames de análises clínicas no país. E essa RDC, que foi publicada, já está em diário oficial, ela, como está dito, né, ela atualiza uma RDC que já era bem antiga, de 2005, com quase 20 anos, e que já estava bem desatualizada. E ela não é uma norma só para as farmácias, na verdade ela é uma norma, uma RDC, que regulariza exames de análises clínicas para laboratórios, para farmácias, para consultórios, e o fato novo dessa RDC é que a Anvisa passa a permitir que farmácias e consultórios executem um determinado leque de exames que tem tecnologia que a gente chama de point of care. São tecnologias novas que permitem que você tenha resultados rápidos de exames e que podem ser muito úteis num pronto-socorro, numa farmácia, num consultório médico, para poder dar uma informação clínica rápida sobre um paciente e poder, às vezes, mudar a história daquele tratamento daquele paciente. É importante dizer que esse processo da Anvisa foi um processo extremamente democrático, não é uma RDC que saiu da noite para o dia. Foram quase 5 anos de debate com a Anvisa e com todas as entidades ligadas ao setor laboratorial, de farmácia, setor de saúde no geral. Várias reuniões públicas, várias consultas públicas formais feitas pela Anvisa ao longo desses anos para que se chegasse a esse texto, né? E é natural que tenha havido essa evolução, ela é muito positiva do ponto de vista de saúde pública, porque amplia o acesso para muitas pessoas que podem ter hoje dificuldade para fazer um exame e obter um atendimento, utilizar as farmácias para isso, e a gente teve a pandemia da Covid que mostrou que isso é totalmente viável, né? As farmácias realizaram mais de 20 milhões de testes de Covid, segundo normas da Anvisa, durante os últimos 3 anos, com artigos científicos publicados, estudos epidemiológicos publicados, demonstrando por dados que isso produziu benefícios no combate à pandemia, né? Então, de certa forma, o setor recebeu com espanto essa movimentação do Ministério, mas, honestamente, é um caminho sem volta, é um caminho de evolução tecnológica, e o sistema de saúde não pode prescindir do apoio das farmácias, né, numa situação de saúde como a gente tem no país. Bom, a realização dos testes rápidos nas farmácias, como eu destaquei aqui, isso está previsto para começar no dia 1º de agosto, salvo, claro, se houver alguma mudança nesse sentido até lá, faltam 11 dias, hoje é dia 20, né? Agora, as farmácias estão conseguindo seguir os critérios estabelecidos, técnicos, sanitários, para a preparação ali do seu espaço para a realização desse trabalho, Cassiano? A própria RDC, Mauro, ela estabelece um prazo de 6 meses de adaptação, viu? A RDC começa a vigorar em 1º de agosto, mas até novembro, 6 meses a partir da publicação no Diário Oficial, existe um período de adaptação, tanto para laboratórios como para farmácias, porque, como eu citei, a norma muda regras para todo o setor. Eu diria que sem nenhum problema, as farmácias estão muitíssimo bem preparadas para poder fazer isso. E por conta principalmente do Covid, da pandemia, né? Esse volume todo, tudo isso que a gente viveu nos últimos 3 anos, que foi praticamente uma operação de guerra, como sabemos, preparou muito bem o setor, estressou muito bem o setor para saber lidar com esse tipo de exame rápido, né? E aqui a gente está falando de testes que têm uma complexidade baixa de execução. Estamos falando de teste de dengue, estamos falando de um teste que pode detectar influenza para você saber se você está com um vírus da gripe ou o vírus do Covid. Estamos falando de alguns exames que utilizam gotas de sangue da ponta do dedo para ver o teor de colesterol, para ver o teor de glicose em um paciente diabético, até exames de gravidez, que hoje podem ser feitos com uma gota de sangue com resultado na hora, né? Então, são exames de baixa complexidade, ancorados em tecnologia,
e executados por profissional de saúde, né? Não é executado pelo balconista da farmácia. Estamos falando de farmacêuticos, bioquímicos, os mesmos profissionais que estão nos laboratórios, que também estão nas farmácias e que podem prestar esse atendimento, né, à população. Cassiano, o Luiz Fernando Mota está no Facebook acompanhando a gente. Ele quer saber por que os erros no preparo e na administração de medicamentos ainda são uma realidade tão presente nos hospitais. Ok, essa é uma ótima pergunta, ainda que não seja do tema específico de testes, mas os erros de medicação, existe esse conceito no universo da saúde, acontecem por N fatores. É claro que quando a gente fala de um erro de uma enfermagem ou de um profissional da saúde que aplicou uma medicação que não deveria ter sido aplicada, a gente tende a olhar para o profissional e tentar culpar o profissional, punir o profissional. Mas esse não é o ponto, né? O ponto fundamental dos erros de medicação em hospitais, e não só hospitais, em clínicas, em ambientes de unidade básica de saúde do SUS também, tem a ver com o sistema de segurança daquele lugar, né? Então, vem desde o treinamento do profissional, o uso de um prontuário eletrônico confiável, onde as informações estão digitalizadas e não uma receita do médico, muitas vezes com uma letra que não é possível entender, técnicas específicas que se usam dentro de hospitais para evitar esse tipo de erro. Então, eu não diria que é algo que é uma epidemia, não vivemos uma epidemia, mas existe uma estatística, um certo percentual de erros que se perpetua, vamos dizer assim, e que depende de uma ação mais estruturada para conseguir combater. E há muita gente fazendo um trabalho muito bom nesse campo, viu, Mauro? Não é um assunto negligenciado no Brasil, não. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O Lucas Neto está de volta agora, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. A gente volta amanhã, aqui pela 365, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, ao vivo, a partir do meio-dia. Boa tarde para todo mundo, 1 hora, 2 minutos. Tchau, até amanhã.